Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o Pedro fez as pazes com o Sampaoli. Parece que as coisas vão voltar como eram antes lá no Flamengo. Ganhamos ontem do Olímpia, vitória suada, 1-0, mas valeu. Escreva aí se vocês querem ainda que o Pedro permaneça no Flamengo, se o Sampaoli permaneça no Flamengo. Deixa aquele joinha. Para jogar muito difícil, né? Você segurar esse time do Flamengo. E a gente viu algo próximo disso lá em Porto Alegre, no jogo contra o Grêmio, que o Grêmio tentou sair um pouquinho, aí o Flamengo foi ali matando o jogo, né? Flamengo 1, Olímpia 0, Copa Libertadores da América. Vamos ouvir a palavra de Jorge Sampaoli, falou sobre a situação do Pedro no Flamengo. Sampaoli fala e a gente acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Comigo em Flamengo, gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente, yo tengo que proteger y tengo que intentar que él, que toda relación y toda situación que yo tengo con él se tiene que, como falei antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema de porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte o no de yo. Yo considero que una situación aislada, Pablo es un compañero de ruta que cometió un error y lo pagó, pero un hecho que no me que me excede, o sea, sinceramente me excede. Entonces, lo que yo pretendo siempre dejar un legado futbolístico en los lugares donde estoy, y para eso vine en un momento donde el club tenía una gran crisis institucional, futbolística. Vamos de a poco acomodando situaciones futbolísticas desde el lugar de una idea futbolística, mas sinceramente me dolió mucho lo que aconteció, pero esto tiene que seguir. Mauro César, tá aí o Sampaoli falando do caso Pedro, disse que a situação está resolvida e destaco aqui, ó, esse trecho da entrevista coletiva do Sampaoli, abre aspas, Pedro é minha gente, eu tenho que proteger o Pedro e resolver toda a situação da porta para dentro, jamais falaria de um jogador meu. Pedro não jogou hoje porque o clube determinou uma suspensão. Amanhã será parte do grupo e, se estiver em condições, poderá jogar ou não no domingo. Fecha aspas, a declaração do Jorge Sampaoli falando aí desse caso todo envolvendo o Pedro, Mauro. Agora sim, estamos de volta, sextou com Bate Pronto, bora falar de Copa Libertadores da América no Maracanã. 1-0 para o Flamengo, com o show dessa dupla, fizeram fusão de novo, Bruno Henrique e Gabigol, 1-0 para o Flamengo, Mauro. Tinha muita gente, antes da bola rolar, e eu me coloco nessa, esperando 2-0, 3-0. A gente falava até aqui no programa, Olímpia que trocou de técnico, que não vive uma boa fase, e a gente esperava, acho que, um placar mais elástico desse Flamengo, Mauro César. O que falar da atuação do Flamengo ontem? O Flamengo fez um jogo razoável, né? Não mais do que isso. E o Olímpia claramente se mobilizou para esse jogo, né? Um time que não vence desde junho, que já foi eliminado lá na Copa do Paraguai, que ele só não é o último do Campeonato Paraguaio, porque nos critérios de desempate ele fica em penúltimo, né? Mas são só 4 rodadas, mas sem vitória. Então é um time que está em crise, né? Muita gente olhou antes do jogo de ontem para a tabela de classificação na fase de grupos, viu que o Olímpia teve a segunda melhor campanha, atrás só do Palmeiras. Mas, pô, esse time vem bem, vinha bem, de repente desandou tudo, o Diego Aguirre foi embora, assumiu o Arce, jogadores afastados, jogadores insatisfeitos, premiação combinada, não foi paga, uma confusão danada, e isso resultou no impacto técnico, né, com esse mau desempenho recente. Mas ontem, Libertadores, Maracanã, contra o atual campeão, claramente o time se mobilizou, se organizou, foi um time violento em alguns momentos, né?
Aliás, o Arce mostrou que aprendeu muito com o Luiz Felipe Scolari como técnico, na retranca, faltas, então, especialidade da casa. Não que ele só saiba fazer isso, mas ontem foi um Olímpia muito parecido com muitas vezes, o time do Felipão muitas vezes. O Felipão foi técnico dele por muitos anos da sua carreira aqui no Brasil. E o Olímpia dificultou muito o Flamengo. Foi fazer um jogo fraco no primeiro tempo, muito acomodado, parecia muito o jogo do América. Não foi um time intenso, marcando o adversário no seu campo, dificultando, procurando finalizar, não. Foi um jogo lento, cadenciado demais, que não assustava o adversário, né? Tanto que deu uma finalização só de dentro da área no primeiro tempo, né? E no segundo tempo foram mais 9, todas dentro da área. Então no segundo tempo foi um time que criou mais, não foi excelente, mas melhorou e fez o gol rapidamente, né? O gol foi até resultado de uma mexida, algumas mexidas foram feitas pelo técnico, né? No intervalo. Ele mudou os dois zagueiros, inverteu, o Fabrício com o Davi Luiz, e o Davi Luiz conduz a bola inicialmente ao ataque até fazer o passe mais longo para o Gabriel, e aí o Gerson jogando mais aberto pela esquerda com o Bruno Henrique entrando mais na área, que é um movimento antigo que ele faz, o Bruno Henrique, só que no primeiro tempo ele jogou mais pelo corredor esquerdo, mais como um ponta, digamos assim, e aí aparecendo como centroavante, ele recebe o passe do Gabriel e faz o único gol do jogo. O Flamengo não merecia mais do que 1-0, não. Teve alguma chance, o Davi Luiz cabeceou uma bola sozinho e o goleiro fez uma grande defesa, uma jogadinha ensaiada do Everton Ribeiro, com o Everton Ribeiro, mas eu acho que o Flamengo, pelo que fez, a vitória por um gol está de bom tamanho. Não... E ó, o Sampaoli falou sobre o Pedro, hein? Sampaoli falou agora na coletiva sobre a situação do Pedro, então a gente tem que trazer aqui o que o Sampaoli falou de toda essa situação, que ele e o Pedro não estão se falando, é a notícia desse momento em toda a imprensa, né? Como esse assunto está repercutindo. E ele falou, abre aspas, eu já me expressei sobre o que aconteceu. Foi um episódio entre as duas pessoas. Foi lamentável. O Pablo teve que deixar o clube. E sempre que eu tenho que falar com algum companheiro de trabalho, eu falo porta adentro. Então, eu não tenho mais nada que falar sobre isso. Foi uma situação que me doeu muito, mas temos que seguir. Esse tema me excede. Eu quero sempre deixar um legado futebolístico. Eu cheguei ao clube em uma grande crise institucional e futebolística. Então, vamos pouco a pouco acomodando as situações. Todas as pessoas que trabalham comigo no Flamengo são minha gente. Cozinheiro, roupeiro, Pedro é minha gente. Tenho que proteger e tenho que tentar que toda relação e toda situação sejam tratadas da porta para dentro. Eu jamais falaria do meu jogador. Nunca. O Pedro não esteve conosco hoje porque o clube determinou uma sanção. Amanhã já será parte de nós e, se tiver condições, poderá ser, a partir da minha decisão, usado ou não no jogo contra o Cuiabá. A gente ainda vai falar dessa situação do Pedro, Viga, que hoje, por exemplo, se tivesse no banco, eu acho que entraria. Mas, então... Porque não foi um bom dia do Gabigol, por exemplo. O Gabigol deu assistência pro Bruno Henrique. Agora, o Pedro hoje, se fosse um dia normal, se o Pedro estivesse no banco, ele entraria. É o que eu falo. Eu acho que o Flamengo puniu o próprio time. Teria que punir o Pedro cobrando multa. 2 multas. Uma por não ter aquecido, outra por não ter se apresentado no treino sem apresentar uma justificativa. Agora, hoje ele entraria. E eu acho que você acaba prejudicando o time, pra mim, por uma situação que dá pra resolver na multa, dá pra resolver no esporro, dá pra resolver inclusive na conversa. Isso é uma coisa que eu tinha até lembrado. O Sampaoli falou que ele gostava de resolver as coisas na conversa. Ele falou isso quando teve o soco na cara do preparador físico dele no Pedro. Ele fala, eu prefiro que o meu time resolva na conversa. E aí, ele não conversa com o Pedro, ele não chama o Pedro pra conversar. O Pedro tá muito incomodado com isso, por sinal, que ele não chama o Pedro pra conversar. Tá? Isso é fontes minhas que falaram. E o Pedro não foi. O Pedro fez falta, na opinião de vocês? Não. Na verdade, veja, a gente conversou sobre isso hoje, eu te falava que a opção ao Gabigol no momento de emergência então, seria o Bruno Henrique.
O Bruno Henrique, na posição de 9, foi lá e resolveu o jogo. Agora, a partida estava difícil para o Bruno Henrique. Não era que o Gabigol só estava jogando mal. É que o Olímpia não é bobo. O Olímpia vê o Flamengo jogando toda hora e o Olímpia hoje dobrou a marcação do Bruno Henrique, assim como reforçou, Viga, a marcação em cima das arrancadas do Wesley. Sabe que o Wesley é um outro jogador agudo. O menino está chamando a atenção. Então, é óbvio que o Arce observou isso. Então, o Bruno Henrique jogou, o Gabigol jogou melhor quando saiu da área e passou a flutuar, porque ele não tinha espaço, já que a bola não chegava. E o Bruno Henrique, como ponta, toda vez que era lançado, tinha um muro duplo. Então, isso tem muito mais a ver com méritos da marcação do Olímpia do que propriamente com defeitos do ataque do Flamengo. Exatamente. Espelhado, só um complemento, e algo que vem me incomodando. Boa noite, amigos do Canelada! Noite de vitória modesta dos Flamengo, hein? Flamengo, uma vitória modesta contra o Olímpia, o fraco Olímpia do Paraguai. O Olímpia que tá em crise. Vai ter muito aquela desculpinha, o Olímpia todo retrancado. É óbvio. Um time forte como o do Flamengo, contra um time baba como o do Olímpia, é óbvio que o Olímpia vai ficar retrancado. Agora, o Flamengo perdeu o gol. O Flamengo jogou pouco no primeiro tempo. O Flamengo no primeiro tempo não criou quase nada. É só o Bruno Henrique tentando armar, o Bruno Henrique tentando correr pelas pontas. Um Flamengo pobre em armação no primeiro tempo e perdendo muitas chances no segundo. Então, é um Flamengo que todos, inclusive eu, esperávamos que fosse decidir a vaga já hoje. É o Olímpia, um time fraco que está numa fase ruim, porque é aquilo, não vamos deixar se enganar também. É o Olímpia, tricampeão da Libertadores. É o Olímpia, multicampeão. O Olímpia, tricampeão da Libertadores, foi há muitos anos atrás. O Olímpia hoje é uma baba. O Olímpia hoje não ganha nada, falando de América do Sul. Ganha lá no Paraguai, que é um futebol cada dia pior. Inclusive a seleção paraguaia. Então, um Flamengo que fica devendo e que tem cada vez mais no Bruno Henrique, de novo, um cara decisivo. Gabigol achou o Bruno Henrique com o cruzamento, essa dupla que sempre foi entrosada. Agora, não sei se eu tô sendo exagerado. Essa vitória de 1-0 contra o Olímpia, pra mim, foi muito pobre. Pra mim, poderia ter sido muito melhor o resultado do Flamengo nesse Maracanã lotado. Tem